Um rato na biblioteca, de Carlos Augusto Segato. Ilustrações Cecília Yashuita. Editora Atual. Rato na biblioteca. Numa das ruas principais de Sampa, há uma biblioteca. Uma biblioteca tão grande que tem várias salas cheias de estantes e um mundo de prateleiras abarrotadas de jornais, revistas e livros de todos os lugares do mundo. Livros de contos de fadas, romances, poesia, ciência, aventuras, geografia, computação, histórias modernas e antigas. Na seção de livros infantis tem a história de um ratinho míope. É uma história que aconteceu dentro da própria biblioteca. Quem cuidava de tudo ali dentro das salas e dos livros era Ruth, a bibliotecária-chefe. Ela era uma mulher simpática, solteira, de óculos redondos, que morava sozinha num bairro distante. Durante o dia todo, ela fazia milhões de pequenas coisas na biblioteca. Via se as funcionárias deixavam os livros arrumados, examinava se eles estavam bem conservados, se as fichas estavam em ordem, se as faxineiras haviam feito bem a limpeza, sala por sala, mesa por mesa. Tudo isso para que as pessoas que vinham ali pudessem achar sem demora o livro que desejavam. Era Ruth também quem providenciava a compra de novos livros e mandava os livros mais velhos para serem recuperados. No final do dia, ela mal se aguentava de tão cansada. Além do mais, era ela quem fechava as portas da biblioteca antes de ir embora, solitária e pensativa no ônibus das 7. À noite, a biblioteca ficava guardada por um vigia. Mas, apesar disso, ela era invadida por um bando de ratos. Os ratos, como se sabe, adoram roer papel velho. E o que mais havia na biblioteca era papel velho. Os ratos entravam em todas as salas, 5, 10 bichos de cada vez. Aproveitando a escuridão da noite, punham-se a roer papéis, a daninhar nas prateleiras, derrubando os livros das estantes e a fazer xixi sobre os livros novos. Era um transtorno. E como eles eram muito ligeiros, o vigia não podia fazer quase nada, a não ser espantá-los de vez em quando. É que o coitado do homem morria de medo de ratos. O prejuízo só não era maior porque o número de livros na biblioteca parecia infinito. No meio daqueles ratos havia um magrinho e desajeitado, chamado Aspôncio. De tão mirradinho que era, os outros ratos só o chamavam de Asponcito. E o pobrezinho era tão míope que tinha dificuldade para correr entre as prateleiras como os outros. Por isso, quando achava um livro interessante, cheio de gravuras, como um velho livro de contos de fadas, por exemplo, ele se esquecia do mundo e ficava se deliciando com as gravuras, em vez de fazer algazarra e derrubar livros como os outros ratos. E, com isso, ficou conhecendo Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e os 3 porquinhos. Só pelas gravuras, é claro, pois os ratos não sabem ler. Só depois de ver a história até enjoar é que ele procurava livro para roer. Mal roía 1 ou 2 cantinhos de página por noite. Quase não chegava a estragar o livro. Quando os ratos voltavam para suas tocas, Asponcito levava as maiores broncas dos mais velhos.
Onde já se viu? Em vez de roer os livros, fica feito bobo, só olhando as figuras. E uma ratazana, também veterana de bibliotecas, não perdia a chance de se intrometer. Assim você vai virar um rato subnutrido, rapaz. Mas na noite seguinte, lá estava Aponcito no meio deles, sempre no último lugar da fila de ratos ariscos que deixavam as salas escuras, cheias de estantes, e que sumiam pelos esgotos assim que começava a clarear a madrugada. Sempre que estava no ônibus voltando para casa, Ruth ficava pensando nos estragos que os ratos faziam nos livros. Estava muito chateada por causa dos prejuízos da biblioteca. Como resolver a situação? Míope é um rato que não enxerga direito. Então ele não consegue ver. E a algazarra é uma barulheira. Sabe quando a professora não está entrando na sala e tá os alunos... Blá, 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 isso é uma algazarra. Igual algazarra. A algazarra do Matheus Pucci. É, igual do Matheus Pucci. Então vamos lá ver. Como resolver a situação? Do outro lado da rua, quase em frente à biblioteca, havia uma livraria. Num dia qualquer desses de chuva, Ruth entrou na livraria para comprar um presente para uma sobrinha. Foi quando viu, saltando do alto de uma estante para uma pilha de livros, um gato amarelo. Era o gato do dono da livraria e se chamava Xaxá. Mas o senhor tem um gato aqui na livraria, seu Ivo? Perguntou ela, curiosa, ao dono da livraria e do gato. Sim, tenho, respondeu ele, ajeitando os óculos. É uma beleza, dona Ruth. O Xaxá é um legítimo gato de livraria. Gato de livraria? Eu conheço diversas raças de gato. Persa, angorá, siamês. Mas nunca tinha ouvido falar de gato de livraria. Também não. É uma raça difícil de encontrar hoje em dia, dona Ruth. Os gatos de livraria são especialistas em caçar ratos de biblioteca. E eu prefiro ter um gato a ter muitos ratos. Então, a bibliotecária-chefe, que já ia pegando o presente com lacinho de fita e tudo, bateu na testa e exclamou: Mas é esse o meu problema, seu Ivo, os ratos na biblioteca. E depois de pensar um bocadinho, perguntou: Será que esse gato não poderia vigiar uns livros para mim por algumas noites? Mas é claro, dona Ruth, pode levar o Xaxá emprestado hoje mesmo. Foi assim que o gato da livraria começou a passar as noites na biblioteca, do outro lado da rua. E Xaxá logo viu que aquele novo serviço era um bom negócio, porque ele já sentia cheiro de rato no ar, só de começar a subir as escadarias da biblioteca. Na livraria, ele havia sumido com os ratos tinha um bom tempo. Mas a biblioteca era bem maior do que a livraria. Tinha mais cantinhos, prateleiras e livros velhos. E aquele delicioso cheiro de ratinhos assustados. Assim que Ruth fechou a porta da biblioteca por fora, ele se viu ali, dentro, com o vigia e mais ninguém. Seus olhos faiscavam. Só de pensar no belo jantar que o esperava, Xaxá não resistiu e passou a língua pelos bigodes. Ele deu 6 ratos, tá aqui. O gato se escondeu, mas não precisou esperar quase nada. A sala já estava escura por causa da noite chuvosa. Logo começaram a chegar os roedores. Vieram num grande bando, quase todos juntos, e não perderam tempo. Quando a folia deles estava no auge, Xaxá apareceu. Apontou na porta do salão de leitura onde eles estavam e foi o maior terror na biblioteca. Xaxá jantou 3 ratos e deu-se por satisfeito. Os outros quase morreram de susto, mas conseguiram chispar pela janela, pelos buracos e pelos esgotos. Aponcito, o
ratinho míope sumiu junto com o bololô de ratos em fuga, meio empurrado, meio pisoteado, sem saber direito o que acontecia. Mas tinha escapado das garras do bichano. Na noite seguinte, os ratos mais espertos não quiseram saber de ir à biblioteca. Mas uma boa parte do bando era formado por ratos sem juízo ou muito teimosos. E esses resolveram voltar. Por isso, o número de roedores que invadiu o salão da leitura desta vez era menor. Mas o ratinho míope continuava entre eles. E o gato Xaxá surgiu outra vez e papou os 2 ratos mais vagarosos da fuga. Asponsito escapou por pouco. Na noite seguinte, quase todos os pequenos comedores de livros já haviam desistido. Como se sabe, desde que o mundo, o mundo dos gatos são inimigos dos ratos. Onde tem gato, os ratos não podem ir. E agora havia um terrível felino amarelo na biblioteca. A maioria deles achou mais seguro atacar uma padaria ou uma despensa na vizinhança. Só meia dúzia de ratinhos, sem nenhum juízo, resolveu voltar. Dúzia 6, né, pai? E estavam no serviço de roer as páginas de uma revista, quando o gato deu um salto mortal. Mortal para eles. E zás! Papou um ratinho desprevenido no canto da sala. E enquanto os outros corriam, atordoados de medo, o gato de livraria pulou rápido como um raio e zupt! Lá se foi mais um ratinho. Desta vez, quando corria desajeitado atrás dos fugitivos, Asponsito chegou a sentir o bafo do felino. Quase foi o 3º prato de Xaxá naquela noite. Depois disso, qualquer rato da vizinhança, por mais tolo que fosse, já sabia dos perigos da biblioteca e não ia se aventurar lá por nada desse mundo. De fato, não apareceu mais nenhum rato. Ou melhor, apareceu sim um ratinho míope e desengonçado. E adivinha se ele não era o Asponsito? Acontece que ele era apaixonado por aqueles livros e por suas encantadoras gravuras. Qualquer cheiro de papel velho que sentia já se lembrava com saudade dos emocionantes passeios ao mundo dos contos de fadas. Gostava tanto que já nem sentia mais vontade de roer aquelas páginas para que elas estivessem inteirinhas quando ele voltasse na noite seguinte. E lá estava Ponsito, sozinho no meio da sala, quando surgiu o gato Xaxá com água na boca. Como o ratinho era meio cegueta e distraído, nem percebeu o perigo. Portanto, nem pensou em fugir. E depois os gatos de livraria não fazem o menor barulho quando estão indo jantar uma presa. Então, Asponsito continuou folheando o livro, encantado com as figuras coloridas dos contos de fada. E o gato Xaxá, que já estava a um salto dele, preparou o bote mortal. Mas o gato de livraria, como todo bom predador, deve examinar a área antes de dar o bote em sua caça, para ver se não há nenhuma armadilha por perto. E Xaxá era um gato de livraria, que conhecia suas obrigações. Assim, deu a última sondada no terreno. Foi aí que enxergou a gravura do livro, que Asponsito estava vendo. E o livro estava aberto na história O Gato de Botas. Quando viu aquele gato bonito e sorridente, de pelagem brilhante, Xaxá ficou espantado. O que é que fazia um gatão esperto daqueles, até parecia um gato de livraria, dentro de um par de botas esquisitas, e ainda por cima, enfiado na página daquele livro velho? Ali tinha coisa.
Quem sabe não era algum novo tipo de armadilha para gatos de livraria? Ou será que aqueles livros que as pessoas e os ratos procuravam feito doidos também interessavam aos gatos? E ao pensar nessa questão, Xaxá esqueceu-se do ratinho. Estava mais preocupado com aquele gato no livro, tão parecido com ele. Como tinha ido parar ali? E Asponsito, que havia ficado paralisado de medo ao perceber o perigo que corria, agora via que o gato não tinha mesmo a menor vontade de sair do lugar. Asponsito era tão franzino que Xaxá nem se incomodou com ele. Sem sair do lugar, o ratinho viu que o gato preferia virar uma página do livro, ainda desconfiado daquele outro gato, o dono das botas. E assim ficaram um ao lado do outro, olhando para o livro. Depois, o ratinho míope saiu sem que Xaxá percebesse. Ao chegar na toca, foi recebido como um herói. O bando já sabia que ele era o único rato de toda a redondeza que tinha tido tutano para encarar a autoridade de um gato na livraria. Um rato mais velho gritou que Asponsito não tinha medo de nada, não tinha fugido. Ele ficou lá na biblioteca, debaixo dos bigodões dos gatos, e quanto quis, e podia voltar quando bem entendesse, enquanto qualquer outro rato ainda temia, só de se lembrar daquele salto. Cruz credo! Na noite seguinte, tudo se repetiu. Agora que não havia aquele bando de ratos na biblioteca, o gato passou a se alimentar de dia com outros pratos, esquecendo sua predileção pelos pequenos roedores. E à noite vinha folhear livros com Asponsito no salão de leitura, tentando encontrar mais histórias sobre gatos encantados. Acabaram virando grandes amigos. Asponsito descobriu uma cartilha. Depois de roer as primeiras páginas, aprendeu algumas letras e 4 ou 5 sílabas. Alguns dias depois, Xaxá foi devolvido por Ruth ao dono da livraria, e o gato voltou à sua velha vida. Ele é um gato muito competente, sumiu com os ratos mesmo. Muito obrigado, seu Ivo. Por nada, dona Ruth. Eu sabia que ele ia dar conta do recado. Eu me orgulho desse bichano aqui. De vez em quando, o Xaxá sente saudade do amigo e volta à biblioteca para um bom papo e ver e rever velhas gravuras. Mas algum tempo se passou. Asponsito virou uma figura respeitada na toca da vizinhança por sua coragem e pela sabedoria que ganhou no meio dos livros. Agora já é capaz de ler histórias inteiras e depois contá-las aos filhotes do bando na hora de dormir. E continua sendo o único rato que tem tutano para passar uma noite na grande biblioteca. Ruth voltou muitas vezes à livraria. Comprou mais livros para aquela sua sobrinha e para todas as outras. Sua coleção de livros foi só aumentando. E a de sobrinhas também. E papo vai, conversando vem, descobriu que seu Ivo, ou melhor, o Ivo, era um homem solitário. Era solteiro como ela, e como não podia deixar de ser, ele também era apaixonado por livros, assim como ela. Agora, todo domingo eles combinam passeios no parque, ou então vão ao circo ou ao cinema. Isso ainda vai dar o que falar, ainda vai dar outra história, e vai precisar ser contada em um outro livro, que logo vai estar nas prateleiras da biblioteca e da livraria. Só que dessa vez, na seção de romances. É lógico.